Olá, prezados estudantes, sejam muito bem-vindos aí a mais uma videoaula de eletrônica de potência. Na videoaula de hoje nós falaremos sobre os retificadores monofásicos controlados de onda completa com cargas resistiva e indutiva. De forma similar, nós trabalharemos com as formas de onda e apresentaremos aí as principais equações de cada um desses retificadores. Fique conosco até o final e não se esqueça de resolver exercícios para fixar o conteúdo proposto dessa videoaula. Boa aula e vamos lá! Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre os retificadores monofásicos controlados de onda completa. Basicamente, a gente na última aula, nós comentamos sobre o retificador de meia onda, o retificador usando apenas um SCR, apenas um diodo controlado. E nessa aula a gente vai mostrar duas topologias, duas configurações. A configuração chamada center tape, que usa um transformador com tapo central, e a configuração chamada de ponte, a ponte de grits, a ponte com 4 elementos de retificação e controle. Bom, da mesma forma que eu tinha comentado na última aula, então só para contextualizar um pouco, os retificadores controlados, eles usam, por exemplo, SCRs, Os SCRs são diodos controlados, então, diferentemente de um diodo tradicional, eu tenho um terminal de controle. Então, não basta eu ter uma polarização do elemento para que haja corrente, para que haja condução. Eu tenho que, além da polarização, o anodo maior que o cátodo, eu tenho que gerar um pulso, Então, vale reforçar que eu preciso de um pulso no gate, em relação ao cátodo, nesse caso um pulso positivo em relação ao cátodo, a referência aqui, para fazer o componente conduzir. Então, a diferença é essa. Aqui, nessas explicações, a gente não vai entrar em detalhe com o circuito de disparo. Então, a gente vai falar apenas do circuito de potência, analisar o circuito de potência e falar sobre as equações e formas de onda, que é uma parte mais importante aí, fazer a análise das formas de onda. Então a gente não está entrando em detalhes com o circuito de disparo, que é algo relevante e importante para um projeto prático, e também a gente não está entrando em detalhes com a parte de controle do circuito. Aí já é outra história, Aí nós precisaríamos de um tempo bem maior para falar das técnicas, de mostrar algumas técnicas de controle de circuitos retificadores. Bom, basicamente então a gente tem um sinal na saída similar a um sinal de onda completa retificado. Nesse caso, como a gente está tratando de retificadores monofásicos, de onda completa a gente considera retificadores de 2 pulsos. 2 pulsos em relação ao sinal de entrada. Então, um retificador de onda completa já conhecido, eu teria aí um sinal pulsante com frequência o dobro do sinal de entrada, Então, se eu tenho 60 Hz na entrada, eu vou ter 120 Hz na saída. A diferença aqui é que agora eu não tenho a condução completa do semiciclo, eu tenho a condução parcial. Então, é como se eu utilizasse uma parcela da figura geométrica, do sinal de saída aplicado à carga. Então, quanto maior esse ângulo alfa aqui, menor a parcela de condução do semiciclo. Então, quanto maior o ângulo alfa, menor o valor médio. Então, dessa forma, controlando o momento que eu ligo, o momento que eu disparo o meu SCR, eu controlo o valor médio. Controlando a tensão média, eu controlo a potência dissipada pela carga, consequentemente, potência no tempo é energia. Então eu controlo a temperatura de uma resistência, eu controlo a velocidade de um motor DC, enfim, eu controlo a potência dissipada pela carga. Então é uma forma, vamos dizer, barata muitas vezes e simples de controlar a potência de determinados equipamentos
é uma forma, vamos dizer, nada muito sofisticada, mais arcaica, mas funcional e utilizado por muitos equipamentos. Ok? Aqui eu coloquei 3 tipos de SCRs, né? Um SCR de baixa potência, um SCR aqui de média para alta potência e um SCR grande aqui com invólucro com a base de alumínio e isolação de porcelana ou invólucro de alta potência. Bom, então seguindo aqui, né, basicamente, a gente tem como primeiro circuito o retificador de onda completa center tape. Então a gente sabe que o retificador center tape ele utiliza um transformador com o tapo central. A grande desvantagem desse retificador é a necessidade de ter um transformador, né? A vantagem é que eu uso 2 elementos apenas de retificação, né? Diferente lá da ponte de grits que eu uso 4. Só que na prática esse retificador ele é muito utilizado em circuitos de baixa potência. Em circuitos de potência maior não compensa, porque o transformador é uma peça cara, uma peça grande, que ocupa espaço, que gera calor, que não tem eficiência igual a 1. Então acaba que esse transformador não é interessante, né? Por isso que para aplicações de média e alta potência, o retificador em ponte, de longe, aí, ele é o mais utilizado. Mas aqui, nas nossas análises, a gente vai, né, considerar que o retificador de onda completa center tape. Aqui, né, como eu retirei essa imagem aqui lá do livro do Asfac Amed, né, para quem quiser aí consultar, o livro tem todas essas informações em detalhes, com muito mais profundidade, com exercícios resolvidos, né, o livro do Asfac Amed, Eletrônica de Potência. Né, basicamente, nós temos um circuito, lá no livro, boa parte dos exemplos, ele trata de 1:2, a relação de transformação, para facilitar. Porque como eu tenho sempre a metade do enrolamento aplicada na carga, a metade do enrolamento secundário, aqui ele coloca a relação de transformação de 1:2, para que a tensão aplicada na carga seja a própria tensão VS. Então, se aqui eu tenho 127, aqui na metade do enrolamento secundário eu vou ter 127, porque a relação é de 1:2. Então ele faz isso para facilitar, né? Nos exercícios e às vezes em outros exemplos você pode encontrar a relação de transformação com valores diferentes, né? O que acontece na prática. Bom, então basicamente eu tenho um sinal de entrada, sinal senoidal, e veja que o meu sinal de saída é um sinal de onda completa, mas o que difere ele do retificador não controlado é a possibilidade de conduzir uma fatia, uma parte apenas do sinal de saída. Veja que eu disparo o meu SCR, eu ligo o meu SCR em alfa. Então eu ligo o SCR1 em alfa, ligo o SCR2 em π mais alfa, volto a ligar o SCR1 em 2π mais alfa, em 3π mais alfa eu vou ligar o SCR2 e aí nesse ciclo vai se repetir. Quanto maior o ângulo alfa, menor vai ser a parcela de condução, menor vai ser o valor médio. Então, basicamente, a tensão máxima que eu conseguiria seria relativo à tensão do retificador não controlado. Né? Se a gente avaliar, basicamente, um retificador não controlado de onda completa, eu teria aí a parcela toda, como se o cosseno aqui, né, fosse basicamente zero. Se eu considerar que o cosseno zero, cosseno de zero é 1. Então eu tenho 1 mais 1, 2. 2 vezes V máximo, V pico, dividido por π. Veja que essa equação é a equação do retificador de onda completa não controlado. 2 vezes Vp dividido por π. Né? Então seria o ângulo alfa igual a zero. A partir do momento que eu aumento esse ângulo, eu tenho a redução, porque o cosseno de zero é 1. Qualquer valor para frente aqui de ângulo, 1, 2, 3, 10, 20, 50, vai me propiciar um valor menor que 1. Né? Então a fatia, a parcela do valor máximo aqui, né, que era 2 vezes o valor máximo, vai ser menor que isso. Então o valor médio vai se reduzir. Com relação à corrente,
A corrente, aqui ele não mostrou a corrente de saída, né, no gráfico. Eu peguei esse gráfico, lembrando lá no livro do Hamed. Basicamente, a corrente ela é igual à tensão. Veja que nesse mesmo gráfico aqui ele colocou com a forma de onda tracejada, indicando a corrente. Então, se eu tenho carga resistiva, a corrente e a tensão têm o mesmo formato, tem a mesma figura geométrica, né? Então, eu tenho um SR conduzindo num semiciclo. Aqui o SR1 mostrando, ó, no semiciclo positivo do sinal de entrada, o SR1 conduz, no semiciclo negativo ele não conduz. E o SR2 ele é complementar, no semiciclo positivo ele não conduz do sinal de entrada, no semiciclo negativo do sinal de entrada ele conduz. O somatório das correntes do SR1 com SR2 vai me propiciar a corrente na saída. Eu tenho o SR conduzindo aqui, ó, no semiciclo. No outro semiciclo a polaridade vai mudar, né? Aqui é mais, menos, mais, menos. No outro semiciclo de entrada eu vou ter menos, mais, menos, mais. O SR2 vai conduzir. A corrente na carga, ela é sempre a mesma. Ela tem o mesmo sentido aqui. A polaridade não muda, né? Isso faz desse circuito retificador. Transforma um sinal com polaridade variável num sinal com polaridade fixa. Aqui, essa forma de onda é a forma de onda aqui da entrada, ó, o IS. Veja que aqui, ó, eu não tenho SR, então aqui a corrente vai ser alternada, né? Eu estou aplicando aqui no primário do transformador, semiciclo positivo, semiciclo negativo, mas o formato geométrico é o mesmo, né? Não tem como eu ter um formato geométrico do sinal diferente do secundário. Ele é similar, porém aqui é alternado. E por último aqui, ó, a tensão no SR. Aqui ficou um pouco poluído esse gráfico, né? Mas veja que o que está contínuo é basicamente a tensão em cima do SR, né? Então, se eu observar o SR1 aqui, ó, como por exemplo, até o ângulo alfa ele não conduziu. Então a tensão aqui, ó, dessa metade do secundário, ela começa a aparecer nos terminais do SR. Até o momento que o SCR liga. Em que momento que o SCR liga? Em alfa. Veja, nesse momento aqui o SCR ligou em alfa. E aí o que acontece com a tensão nos terminais do SCR? Ela vai para zero. O SCR vira uma chave fechada, vira um curto. Aqui a gente está considerando o SCR ideal, né? Na prática a gente sabe que tem uma queda de tensão pequena nos seus terminais, né? Do anodo para o catodo. Então o SCR fica conduzindo durante esse intervalo aqui. A hora que chega nesse ponto, o SR desliga. Ele desliga de uma forma natural, por desligamento natural. A tensão vai a zero nos seus terminais. Aqui o sinal de entrada está passando por zero. E aí o que acontece? No semiciclo negativo do sinal de entrada, a polaridade se inverte. E aí a tensão começa a ficar negativa em cima de quem? Do SCR1. Veja que a tensão começa a ficar negativa, negativa. Aí, nesse ponto aqui, ó, há um degrau aqui, ó, há um aumento da tensão reversa em cima do SR1. Por que isso vai acontecer? Porque o SR2 vai ligar. Enquanto o SR2 não está ligado, a tensão que eu tenho em cima do SR1 é a tensão da metade do enrolamento. A partir do momento que o SR2 ligou, o SR2 virou um curto. Se ele virou um curto, essa extremidade aqui, ó, ela vai aparecer no catodo do SR. Então, em cima do SCR, eu terei toda a tensão do enrolamento secundário. Por isso que a tensão reversa ela dá um salto. E esse pico aqui, ó, esse pico de tensão reversa é 2 vezes a tensão de pico na carga, né? Então, eu tenho que me atentar. Isso já foi falado lá para o retificador center tape não controlado. Aqui, no não controlado, é do mesmo jeito. O valor máximo que um SR pode ser submetido, isso vai depender do ângulo de disparo, é o valor de pico do enrolamento secundário completo, né? Que seria esse ponto aqui. Aqui as equações, a equação da tensão média, como eu comentei, né? V máximo vezes 1 mais cosseno de alfa dividido por π. A corrente média eu tenho basicamente pegar a tensão média e dividir pela resistência. Eu coloquei o R aqui embaixo. Ou também eu posso usar a mesma relação, colocar o I máximo vezes 1 mais cosseno de alfa dividido por π. Se a gente lembrar, o retificador de meia onda, a equação era semelhante, só que eu tinha um 2 aqui embaixo, né? Então é semelhante.
E o valor da corrente RMS, né, todas essas equações, gente, elas podem ser extraídas aí usando as definições, né, do valor médio, que é a integral do intervalo dividido pelo período que eu estou integrando, e aqui o valor root mean square eu vou pegar basicamente a área, que é a integral ao quadrado dividido pelo intervalo, isso tudo dentro da raiz. Se eu fizer essa matemática, eu vou chegar nessa equação aqui. Aqui eu tenho o I máximo dividido por raiz de 2. A única coisa que muda dessa equação para a equação do retificador controlado de meia onda, para calcular o valor RMS, basicamente é esse raiz de 2. Lá no meia onda era I máximo dividido por 2, né, que seria o valor RMS de um sinal não controlado, de um sinal completo. Né? E aí eu tenho essa parcela multiplicativa aqui, dependendo do ângulo alfa. Aqui na equação, ó, um ponto importante, na hora de fazer os exercícios, que se você está trabalhando com alfa em ângulo, você tem que colocar no lugar desse π, apenas esse π, o valor de 180 graus. Para ficar compatível, aqui o livro não colocou dessa forma. Mas então, se eu estou trabalhando lá com 30 graus, vai ser 30 dividido por 180. Aqui nessa outra parcela não precisa, porque aqui eu estou extraindo seno. Basta você extrair o seno, né, considerando aí a calculadora em degree, né, em deg, né, em graus. Certo? Bom, então seguindo aqui, se eu colocar um indutor, o que vai acontecer? Lá no retificador não controlado, eu não tinha esse problema, né? Colocando o indutor, eu não tinha o inconveniente da condução indesejada. Por quê? Porque lá um diodo desligava e o outro instantaneamente ligava. Então o indutor não se opunha. Basicamente, o indutor ele vai se opor a uma variação de corrente, principalmente quando essa variação for abrupta, for uma interrupção contínua. Né? Então, basicamente, eu tinha um diodo conduzindo, a hora que esse diodo desligava, o outro diodo entrava, então eu não tinha o problema da condução indesejável. Eu tinha um sinal aqui, ó, de onda completa, né? Da mesma forma que eu tenho o sinal de onda completa lá no retificador de onda completa com carga resistiva. Só que agora eu tenho uma fatia, né, de intervalo de tempo em que nenhum dos dois componentes retificadores vão conduzir. Então o indutor vai se opor. Então o que vai acontecer? No semiciclo positivo, ó, se eu analisar o semiciclo positivo, de 0 até alfa eu não tenho condução. Então esse SR vai estar desligado. Essa forma de onda ela não está considerando o instante em que eu estou ligando o circuito. Né? Isso aqui é como se eu já estivesse pegando as formas de onda, elas em regime permanente. Né? O sistema já está funcionando, o indutor já foi carregado. Mas, basicamente, no semiciclo positivo, até eu ligar o SR1, o SCR2 ele também estaria desligado. Só que o indutor ele se opõe a isso. O indutor armazenou energia, né? A corrente, para ficar mais fácil, vamos pegar aqui do semiciclo positivo para o negativo. Eu estou conduzindo, vamos imaginar que eu estou conduzindo aqui nesse intervalo, ó, esse intervalo aqui. Então o SR1 está conduzindo. No que eu estou conduzindo, eu estou carregando o indutor. O indutor está com a polaridade mais aqui nesse ponto e menos nesse ponto. A hora que o sinal de entrada está passando por zero, né, esse sinal aqui está passando por zero, a carga, que é indutiva, ela vai tender a ter um potencial zero. Então, esse SR tenderia a desligar em condições normais. Só que o indutor, que armazenou energia, ele se opõe a esse desligamento. O que ele faz? Ele inverte a sua polaridade. De mais e menos, ele vira menos e mais. E aí, o indutor, a energia armazenada no indutor, ele força essa malha a ficar com corrente. Então, ele força o SR1 ficar conduzindo. Então, o que acontece? Aqui, ó, continua a ter condução. O semiciclo negativo, houve a transição do semiciclo positivo para o negativo. Aqui, a tensão na entrada, ela passou a ser negativa. Essa tensão começou a crescer,
né? E como o SR1 continua conduzindo, mesmo que a polaridade inverteu, porque forçadamente o indutor está mantendo ele conduzindo, veja, eu continuo conduzindo, então eu tenho uma parcela de condução, né? Aqui, gente, essa equação eu estou considerando uma indutância considerável, eu estou considerando uma indutância grande, né? O livro do Hamed, que é onde eu peguei as referências, né, desse material, ele não considera valor de indutância. Existem equações, como por exemplo lá do livro do Daniel Hart, que existem equações em que eu uso a indutância para achar o ângulo, né, o ângulo de condução. Nesse caso do livro do Hamed, ele não vai me dar a indutância, ele já vai me dar o ângulo para eu fazer os cálculos, né? Então aqui eu estou considerando uma indutância considerável, né? Por que eu estou falando isso? Porque com indutância pequena, eu poderia começar a conduzir e desligar, né? E o SR se desligar antes do outro SR ligar. Então, nesse caso aqui, o SR1 ele estava ligado, ele iria se desligar ao passar por zero. Ele não se desliga porque o indutor ele armazenou energia e se opõe ao desligamento do SR. Então, o indutor impõe uma corrente mantendo o SR1 ligado durante uma parcela do semiciclo negativo. E isso vai acontecer até que momento? Até o momento em que eu gerar um pulso no SR2, no semiciclo negativo do sinal de entrada, e o SR2 ligar. No que o SR2 liga, né, esse potencial ele vai aparecer nesse ponto, né, e vai aparecer no catodo do SR1. Então, instantaneamente eu forço o desligamento do SR1. Então, nesse momento aqui, ó, que o SR2 ele recebe o pulso, o que acontece? A polaridade na carga de um sinal negativo, ela passa para um sinal positivo, porque aqui eu tinha menos e mais, e aqui menos e mais. Esse mais aqui, ó, ele vai aparecer na carga através do SR2 e vai desligar o SR1 que estava produzindo que estava deixando esse menos aparecer nesse ponto aqui. Então, na carga eu tinha uma parcela de sinal negativo e aí eu tiro essa parcela de sinal negativo no momento da condução do SR2. Veja que essa parcela inconveniente ela vai reduzir o valor médio. Quanto mais eu demorar para ligar o SR, né, maior a parcela de condução negativa na carga. E essa condução negativa, ela vai contrabalancear a condução positiva, diminuindo o valor médio. Em outras palavras, a gente faz essa análise aqui, é uma análise mais teórica. Na prática, um circuito desse aqui, a gente não vai, né, utilizar a carga sem o diodo freewheeling, sem o diodo roda livre. O diodo roda livre vai eliminar esse efeito indesejado, igual ele eliminou lá no retificador não controlado de meia onda, né? Igual ele eliminou também no retificador não controlado de meia onda. Então, esse circuito aqui seria um circuito mais teórico, né? Só para a gente ver o efeito indesejado. Com relação à equação, veja que se o ângulo é zero, eu estou disparando o meu SR no início. Então, com o ângulo zero, eu teria um sinal compatível ao retificador não controlado, de onda completa. Então, o cosseno de zero é 1, a equação seria 2 vezes o valor máximo dividido por π, que é a equação do retificador não controlado. A partir do momento que esse ângulo aumenta, eu vou reduzindo o valor médio. O valor root mean square, veja, o valor root mean square, o valor RMS desse sinal de saída, é o próprio valor RMS do retificador não controlado. Se eu observar, o que é o RMS? O RMS é como se eu pegasse a parcela negativa e espelhasse ela. Então, o que eu não conduzi no positivo, eu conduzi no negativo. Se eu estou pegando o negativo e espelhando ele para o positivo, é como se eu tivesse um sinal de onda completa aqui, ó, basicamente pulsante, um sinal com todo o formato do sinal de onda completa pulsante de 2 pulsos. Então, o valor RMS de um sinal de onda completa é o valor de pico dividido por raiz de 2. Por isso que eu coloquei aqui, ó, valor RMS
do sinal de saída é o valor de entrada dividido... é o valor RMS de entrada. E o que é o valor RMS de entrada? Que é o sinal senoidal. É o valor de pico dividido por raiz de 2. Eu poderia ter escrito aqui, valor de pico dividido por raiz de 2. Aqui eu tenho a corrente aqui desse ponto. Ó. Veja que como a indutância é maior, né, a tendência da corrente ou é ser uma linha reta, é ser algo próximo de uma linha reta, próximo de um sinal contínuo, ou é ter um pequeno ripple. Nesse caso aqui, eu estou mostrando um ripple, uma ondulação do meu sinal. Lembrando que quando a carga é indutiva, a corrente não tem o mesmo formato, não tem a mesma figura geométrica da tensão. A corrente ela é filtrada, ela é amortecida, ela vai tender a ser uma linha reta quanto maior o valor da indutância. Para indutâncias altas, a corrente vai ser uma linha reta. Bom, então só para mostrar o efeito rapidamente, eu coloquei aqui, né, como o livro fez. Né, o livro mostra aqui, ó, todos os estágios, ou pelo menos alguns pontos de disparo mostrando o efeito. Veja, se o alfa for 0, eu estou disparando o SR aqui no início, o SR1, e disparando o SR2 aqui no início do próximo semiciclo. Depois, no próximo semiciclo, eu disparo o SR1, depois eu disparo o SR2. Se eu estou disparando o SR com ângulo 0, lembrando, na prática, a gente não consegue disparar com ângulo 0. A gente consegue disparar com um ângulo um pouco maior que 0. Preciso do mínimo de tensão ali para o SR ligar, mas isso é detalhe, né? Eu não vou entrar com maior profundidade em relação a isso. Então aqui, ó, eu dou um pulso em 0, dou um pulso em 180, dou um pulso em 360 e aí vou. Então, nesse caso, eu tenho praticamente o sinal de onda completa de um retificador não controlado. As correntes, como eu estou considerando aqui, essa equação, gente, da tensão média, ela considera uma indutância alta, um alto valor de indutância. Então, veja que a corrente, ó, ela é praticamente contínua. Então, eu tenho um valor de corrente praticamente contínuo. E a tensão reversa no SR? Ela vai ser 2 vezes o valor da tensão de pico na carga. Lembrando que no retificador center tape eu tenho um inconveniente de quando um SR está desligado, o outro recebe... quando o SR está ligado, o outro que está desligado ele vai receber a tensão toda do enrolamento secundário. Então, no semiciclo positivo do sinal de entrada, o SR1 está conduzindo, no semiciclo negativo ele está desligado. O semiciclo completo, por quê? Porque no início do semiciclo negativo da entrada, eu liguei o SR2. E a corrente de saída é uma corrente contínua. Aqui, ó, se eu ligar com 45 graus, veja, agora eu estou considerando 45, eu estou dando um pulso em 45 graus. O que vai acontecer com a minha tensão média de saída? Ela vai se reduzir. Por quê? Porque eu tenho uma parcela de condução negativa no sinal de saída. Na carga, eu não mais tenho um sinal monopolar, um sinal com a polaridade fixa. Uma parcela do tempo eu vou ter um sinal com polaridade inversa. Então aqui, ó, eu tenho um sinal alternado. Eu passei a ter um sinal alternado na saída. Isso é um grande inconveniente. Então eu reduzi o valor médio. Então isso aqui é para mostrar, né, o inconveniente. O valor da tensão no SR, veja, enquanto ele está desligado, a tensão cresce em cima dele. Enquanto ele está ligado, a corrente circula nele, ele é uma chave fechada, a tensão é 0. E quando ele desliga, né, basicamente a tensão passa a ser do enrolamento secundário completo, né, passa a aparecer todo em cima dele. Né? Então aqui não mais eu tenho aquele salto que acontecia lá no retificador sem o indutor. As correntes são similares, aqui eu estou considerando a indutância alta. Lembrando, eu estou considerando a indutância alta para utilizar essa fórmula, essa equação, em que no momento em que nenhum dos SRs estiverem conduzindo, o indutor tem energia suficiente para manter um deles conduzindo. Né? Eles não deveriam estar conduzindo, mas o indutor mantém eles conduzindo. Essa corrente é a corrente de entrada, ó, é uma corrente também alternada agora, porque eu estou do lado de cá do enrolamento, estou no enrolamento primário, né?
do lado de cá do transformador, e essa seria a corrente contínua da saída. Se eu for aumentando o ângulo, ó, agora eu passei para 90. Veja que com 90 graus, a tensão média do sinal de saída ela é zero. Por que ela é zero? Porque o que eu conduzi positivo, eu conduzi no negativo. Então o valor médio, esse valor é igual a esse valor, só que esse é positivo e esse é negativo. Então o valor médio desse sinal é zero. Então do ponto de vista de retificação, esse sinal de saída aqui, ó, ele é péssimo, né? A pior condição. Por quê? Porque eu tenho um valor médio igual a zero. Se o meu objetivo é retificar, eu não estou fazendo esse papel de retificar. Eu tenho um sinal alternado na entrada e na saída eu continuo tendo um sinal alternado. Nesse caso aqui, um sinal ainda simétrico, o positivo igual ao negativo. Então, realmente isso aqui, ó, não é usual de forma alguma. Aqui a tensão no SR, ó, ela aumenta até o momento que o SR liga. O tempo que o SR1 fica ligado, a tensão nele é zero até ele desligar e a tensão do secundário aparece toda nele. As correntes, elas são similares. Veja que a corrente, mesmo que a tensão na carga ela está mudando o seu valor médio, ela está passando de valor monopolar para bipolar e aumentando a parcela de condução negativa, a corrente na carga ela continua unipolar e ela continua contínua. Então, em algumas aplicações, né, mesmo com a indutância, esse efeito, né, não causa o mau funcionamento do circuito. Né? Na grande maioria acaba sendo inconveniente, mas se eu olhar apenas a corrente, né, eu posso, né, utilizar um circuito desse aqui para alguma coisa que seja similar, né, ao controle de potência média na carga. Então, vamos dizer assim, não é tão inútil assim um circuito como esse. Na prática, nós utilizaríamos um diodo FWD, um diodo roda livre. Se eu aumentar mais o meu ângulo, veja, agora passou para 135, eu estou ligando nesse ponto. Agora a minha condução negativa é maior do que a condução positiva. O que está acontecendo com a tensão na carga, a tensão média? A tensão antes, com ângulos menores que 90, ela é positiva. A tensão com ângulos maiores, ângulos de disparo maiores que 90, a tensão média na carga ela passa a ser negativa. Porque a parcela negativa é maior do que a parcela positiva. Aqui no SR, veja que eu tenho mais um intervalo maior de tensão sobre ele, né, no semiciclo positivo, e a parcela de condução no semiciclo positivo ela é pequena. Né? Então aqui a análise é a mesma dos gráficos anteriores, não vou ficar repetindo, né, para não ficar um negócio maçante. E por fim, um disparo em 180. Aí eu teria um sinal totalmente negativo. Então eu passo todo o meu semiciclo sem disparar o SR1 e aí eu disparo o SR1 aqui, ó, no final do semiciclo positivo. Só que no que eu disparo, o SR já desliga. Por que ele já desliga? Porque na verdade aqui ele nem liga, né? A hora que eu tendo a disparar ele, o sinal já está passando por zero. Então eu não tendo tensão nos terminais SR, ele nem vai ligar. Então, como ele não liga, né, como se, nesse caso aqui, como é teórico, né, é como se ele ligasse, mas tendesse a desligar, só que o indutor que armazenou energia, ele mantém o SR ligado. O SR deveria tender a ligar, mas desligar, porque eu já estou no final do semiciclo positivo. Só que no que ele liga em frações lá de microsegundos, milissegundos, esse tempo é suficiente para o indutor, que tem energia armazenada, impor uma corrente e mantê-lo ligado. Então no semiciclo no semiciclo negativo do sinal de entrada, quem está conduzindo não é o SR1. Quem está conduzindo não é o SR2. Porque lá em condições normais, o SR1 conduz no semiciclo positivo do sinal de entrada e o SR2 conduz no semiciclo negativo do sinal de entrada. Agora aqui inverteu. Aqui no final do semiciclo positivo, o SR1 tende a ligar
e o indutor, a carga, mantém ele ligada durante todo o semiciclo negativo. Aqui no final o SCR2 vai tender a ligar e o indutor mantém o SR2 ligado durante todo o semiciclo positivo do sinal de entrada. Resultado disso, eu tenho um sinal pulsante de onda completa, como se fosse um retificador não controlado, porém o sinal é todo negativo. A corrente nos SCRs, elas são similares aos casos anteriores. Contudo, veja que o SR1 está conduzindo agora no semiciclo negativo do sinal de entrada. E o SR2 está conduzindo no semiciclo positivo. E a corrente de saída continua basicamente uma corrente contínua, né? Um sinal contínuo. A equação é a mesma. Nesse caso aqui eu teria um sinal negativo, né? O cosseno aqui acima de 90 vai me dar um valor negativo, que vai produzir um valor médio negativo. Bom, seguindo, para resolver esse problema, o que eu faço? Coloco o diodo FWD aqui em paralelo. Com o diodo FWD, o que vai acontecer? A hora que o SR desligar, o indutor tenderia a mantê-lo ligado, porém existe um caminho alternativo. A hora que a polaridade no indutor ela muda de mais e menos para menos e mais, eu crio uma polarização desse diodo FWD e aí eu dissipo essa energia na resistência do indutor, na resistência parasita aqui do indutor, ó. Então, por isso que aqui na saída eu sempre tenho corrente, né? Eu tenho o SCR1 conduzindo num pedaço do tempo, o SCR2 conduzindo numa outra parte do tempo. Se eu somar essa forma de onda com essa forma de onda, ainda não vai dar essa forma de onda. Mas eu tenho pequenos intervalos onde os SCRs estão desligados, em que o indutor mantém-se, né, conduzindo com uma corrente através do diodo roda livre, mantendo a corrente na carga contínua. Então, eu elimino o efeito da condução negativa. A hora que um SCR desliga, o indutor não mais vai forçar com que esse SCR se mantenha ligado. E aí eu vou ter situações em que os dois SCRs, que é essa situação aqui, ó, esses intervalos, em que os dois SCRs estarão desligados. Aí nesse caso, veja que o valor da tensão média volta a ser a mesma equação que eu utilizava lá no retificador controlado com carga resistiva. Então, na hora de fazer os exercícios, eu tenho que ficar atento a isso. Tem o diodo FWD? Não, primeiro, eu tenho que analisar, né? É controlado? Ah, beleza. Então, é um outro conjunto de equações. Ele tem carga resistiva? Opa, é essa equação aqui. Tem carga resistiva? Tem carga indutiva? Tem diodo FWD? Não tem diodo FWD. Então, é a equação anterior. É essa equação aqui. Ah, tem diodo FWD. Então, elimino o inconveniente. Então, volta a ser essa equação aqui. Bom, na sequência, por fim aqui, né, a gente tem um retificador similar ao outro retificador, né, um retificador de onda completa. O único detalhe que não é mais mandatório ter um transformador com tapa central. Nesse exemplo, eu coloquei um transformador, mas não necessariamente eu precisaria ter um transformador. Eu poderia pegar o sinal da rede aqui, ó, e conectar diretamente aqui nos meus SCRs, ok? Então, não necessariamente eu preciso ter um transformador. Aqui nesse exemplo eu coloquei um transformador, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a corrente, eu não vou entrar em detalhes com o funcionamento desse circuito, porque eu já expliquei lá nos não controlados e funciona de forma similar. Eu tenho o SR1 conduzindo, a corrente passa na carga, eu fecho com o SR4. No semiciclo negativo de entrada, eu tenho a corrente conduzindo pelo SR2, passa a corrente pela carga e eu fecho o circuito pelo SR2. Então eu vou ter o SR1 e o SR4 e o SR3 e o SR2. Então eu vou ter essa combinação aqui de SCRs. Veja que, da mesma forma que anterior, o sinal está fragmentado, né? Eu tenho um ângulo alfa de condução, como a carga é resistiva, a corrente na saída ela tem o mesmo formato da tensão,
né? E eu tenho um par de SRs conduzindo no semiciclo e o outro par de SRs conduzindo no outro semiciclo. Se eu somar a corrente média de um par de SRs com a corrente média de outro par de SRs, eu tenho a corrente na carga. Veja que eu estou controlando o valor médio da tensão. O valor médio máximo seria o valor, né, compatível ao retificador não controlado. Conforme eu vou aumentando o ângulo alfa, eu vou diminuindo o valor médio de saída. Aqui embaixo eu tenho basicamente os valores de tensão e corrente. A tensão aqui no SR, né? Enquanto o SR não conduzir, a tensão vai aparecendo em cima dele. No momento que ele conduz, a tensão vai para zero. No momento que ele desliga, o que vai acontecer? A tensão de entrada vai ser aplicada toda em cima dele. Então é o momento que ele não está conduzindo. No momento que eu estou conduzindo, a tendência da corrente é ser grande, né? Ser alta, e a tensão é ser zero, porque eu tenho uma chave fechada. O raciocínio é inverso para o momento que o SR está desligado. Não tem corrente, a corrente tende a zero, porém a tensão tende a aparecer nos terminais de uma chave aberta, de um componente que não está conduzindo. As equações, elas são as mesmas, né, do retificador lá de onda completa com carga resistiva center tape. Veja, a equação aqui é a mesma. A corrente média, eu tenho dois caminhos: ou pegar a tensão média e dividir pela resistência, ou basicamente usar a mesma relação, só que no lugar do V máximo, colocar o I máximo. E o valor da corrente RMS é é a mesma equação que eu comentei no início dessa aula, né? Aqui é a mesma equação, é similar. Bom, para cargas indutivas, aqui agora eu segui, né, a linha de raciocínio do livro. Lá no livro do AMED, ele mostra uma condição em que a indutância é pequena. Então, só para essa condição em que eu tenho uma carga indutiva no retificador no retificador controlado com carga indutiva, sem o diodo FWD, mas, né, com uma carga indutiva de baixa indutância. Para uma situação dessa, o que vai acontecer? Eu ligo o meu SCR no momento, no ângulo alfa, né, é o meu ângulo de disparo. O SR conduz. A hora que a tensão de entrada passa por zero, o que vai acontecer? O SR vai desligar. Só que o indutor vai se opor a esse desligamento e vai manter os dois SCRs que estão ligados, ou o SR1 e 4, ou o 3 e o 2, vai manter eles ligados no semiciclo oposto. Só que a indutância é pequena, a energia que eu armazenei é pequena. Então, antes dos outros dois SCRs ligarem no próximo semiciclo, o indutor, né, a corrente armazenada em forma de campo magnético no indutor, ela se cessa, ela acaba. Então, ela passa por zero. E aí os dois SCRs se desligam. Então, eu vou ficar durante um período de tempo aqui, ó, com os 4 SCRs desligados. Se fosse lá no retificador center tape, seriam 2 SCRs. Então, esse caso aqui é um caso, vamos chamar aqui de atípico, que o livro comentou, né? Que o livro ilustrou uma situação dessa. Para essa situação específica, em que a indutância não é alta e eu tenho um intervalo de tempo onde não há condução dos SCRs, você vai usar essa equação aqui. Para isso, né, no formato do livro do AMED, o exercício ele vai te fornecer o valor de alfa e o valor de beta. O valor de alfa é o valor de condução, é o ângulo de disparo, e o valor de beta é o valor de condução indesejada aqui, né, considerando essa parcela negativa que ele conduziu. Certo? Então, esse caso aqui é um caso atípico que você vai ter que utilizar essa equação. Então, fica nítido, se o exercício te fornecer o alfa e beta, a possibilidade é grande de você ter que usar essa equação. Aqui embaixo é só uma ilustração das condições dos SCRs, né? Então, nesse intervalo eu tenho o SR ligado, SR1, nesse intervalo eu tenho o SR2, o SR1 e 4, aqui o 2 e 3, aqui 1 e 4, e aí vai na sequência. E eu tenho esses pequenos intervalos onde não há condução. Bom, e por comparativo aqui, né,
eu tenho condição onde o indutor ele tem indutância alta, então eu não preciso me preocupar com aquele intervalo, né, aquele momento em que os SRs vão desligar. Então, dependendo desse ângulo, a gente já viu essas condições lá no center tape. Eu comentei para o ângulo de 0, de 45, de 90, de 135, de 180. Então, dependendo desse ângulo aqui, ó, essa tensão média de saída ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Lembrando que quanto maior o ângulo alfa, maior a condição indesejada do indutor manter o SR ligado e a condução de uma parcela de sinal negativo. Então, eu volto a usar a fórmula padrão 2 dividido por π vezes V máximo vezes cosseno de alfa. Então, isso aqui, gente, é similar a todos os exemplos que eu mostrei lá do retificador center tape controlado com carga indutiva, sem diodo FWD. E agora, por fim, o uso do diodo FWD. O diodo FWD ele elimina esse efeito. Se ele elimina esse efeito, o que acontece? Eu basicamente retiro aquela parcela negativa do sinal de saída. Eu fico apenas com a parcela positiva. Controlando o ângulo alfa, eu controlo o valor médio de 0 a 100% de um sinal retificado de onda completa. Né? Aqui a corrente de saída ela vai ser contínua, porque nesse intervalo SR1 e 4 conduz, nesse SR 2 e 3. E nesses intervalos aqui em que os SRs não estão conduzindo, a corrente circula pelo diodo FWD. Então a corrente de saída é contínua. Essa equação ela é a mesma do retificador de onda completa controlado com carga resistiva. Pus o diodo FWD, aí a equação volta a ser similar à do retificador com carga resistiva. Bom, gente, já prolonguei muito, né? O vídeo ficou meio extenso, mas é difícil comentar assim com o mínimo de propriedade, né? Foi comentado assim de uma forma superficial, poderia ter sido mais profundo, mas isso exigiria mais tempo, né? E um maior detalhamento. Espero, de certa forma, que essas informações tenham sido úteis para vocês. Forte abraço aí, até a próxima.